Adoráveis ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast Avelola. Boca de Cena, Casa da Árvore é o programa do podcast Avelola que trará contos autorais para toda a sua família. Convide a sua criança, sente, pegue um suco, um chá e aproveite. No programa de hoje, você vai ouvir a leitura do conto O que fazer quando a tristeza for grande. Esse conto foi escrito especialmente para o nosso programa pelo avelolino Luiz Fernando Nicolosi, que está sempre comigo apresentando o podcast. E como você notou, hoje ele não está aqui, justamente porque ele é meu convidado de honra, autor e intérprete do conto que você vai ouvir. Eu vou deixar então você se surpreender com as qualidades literárias do meu querido convidado e depois a gente volta a conversar. Crianças e adultos, prestem atenção, abram os ouvidos para o nosso conto autoral de hoje. Fiquem conosco aqui no podcast Avelola. Tenham todos uma ótima viagem. O que fazer quando a tristeza for grande? Caminhava pelo mundo um gentil gigante. Trabalhava de dia e anoitecia com o horizonte. Varria as areias do deserto para ver de longe o sol poente. Organizava todas as estrelas do céu. Faria tudo igual no dia seguinte. O mundo está muito bem cuidado, disse ele aos bichos que lhe deram ouvido. Tinha a saúde de quem dorme e levanta cedo, mas hoje amanheceu com o coração doído. É só uma dorzinha, já vai passar. Passaram-se horas e nada da dor sumir. O gigante ainda não sabia, mas essa era a dor da falta de sorrir. Naquele dia o gigante não trabalhou. A velha árvore estendeu no verde chão uma sombra enorme, e por toda a relva o corpo cansado dele se esticou. O grandalhão parecia um menino deitado no colo da avó. A brisa macia era tão constante que por um instante ou outro as folhas pareciam suspirar. Mesmo rodeado por beleza, o gigante ignorava a vida. Não organizou as luzes do céu, tampouco um grão de areia foi varrido. Na calada da noite, as ervas e os lamaçais acobertaram o colosso tristonho, que, imerso em sonhos, não se deu conta de que havia se tornado uma montanha. Dos seus enormes olhos fechados escorreram litros de água fresca, doce. Deslizavam pesadamente pelas rochas e perfuravam a terra mansa. Era a primeira vez que chorava, e há muito já não era criança. Antes do sol raiar, haviam lagoas de choro por todo o lugar. Eram profundas e geladas, imóveis espelhos pessimistas. Os bichos que bebiam esta melancólica água aprendiam a chorar. Naquele dia o mundo estava cinza, o vento afiado corria desembestado e veloz. Veio uma pancada violenta de ar e carregou para o topo da montanha uma corajosa albatroz. Ela bateu suas grandes asas com força, mas o vento a venceu. Entre as afiadas rochas escondeu um ovo que trazia consigo, e neste estranho abrigo ela permaneceu. Em seu sono profundo, o gigante teve um pesadelo. As areias transformaram-se em pó imundo e grudento, impossível de varrer. As luzes do céu haviam desaparecido, e não havia mais horizonte para se admirar. Enquanto a montanha dormia, o vento assumia a desordem dali. A mamãe albatroz resistia como podia aos impiedosos empurrões sobre si. Dizia: protegi minha filhote até quando não mais consegui. A grande ave foi arremessada covardemente pelo sopro inimigo. Incansáveis tufões impediam que ela ao ninho voltasse. Não bastasse o abandono, o ovo jazia em áspero perigo.
turvou-se o tom final do dia e lagoa alguma ousou refletir. O vento invadiu as narinas dos bichos de pele e de pena. Feito invisível trena, zombava de todos ao entrar e sair. Não foi a manta escura da noite, nem o frio espantoso. Quem despertou o gigante lacrimoso foi o ínfimo ruído da casca de um ovo. Os olhos rugosos da montanha se abriram, curiosos. Espreguiçava-se no precipício a mais nova criatura do mundo. Como fazem os nascidos de ovos, foi logo buscando pela mãe. Completamente imóvel, o gigante não podia envolver a filhote nas mãos. Fez o que toda a montanha faria. Manteve a vida próxima ao sol. Nesse exato momento, foi-se embora dele a dor que carregava o coração. Não muito depois, a ameaça vertiginosa do gigante transformou-se em diversão para a filhote, que rodopiava os limites do monte. Contemplando o voo da pequena ave, o grandalhão chorou outra vez. Surpreso, descobriu que esse era um choro diferente do primeiro. A água estava salgada e rumava cheia de vida para onde mais havia escassez. As esquecidas dunas de areia avolumaram-se graças ao remorso do vento. Bastou um momento para que o deserto inundasse em choro contente. Nascido gigante, elevado à montanha, fez-se pai provisório e nascente. Exuberante morro se estende e atende a quem nele se abrigar. Os bichos optam pela terra, pelos calmos ventos ou pelo recém-chegado mar. As lagoas ainda existem e guardam a memória da tristeza aos que precisarem recordar. Essa foi a leitura feita pelo Luiz Fernando Nicolosi do conto de sua autoria, O que Fazer Quando a Tristeza For Grande. Eu fiquei muito curiosa para ouvir e saber sobre o processo de criação do Luiz. Afinal de contas, eu conhecia muitas facetas desse artista. Sabia que ele era ator, sabia que ele era editor, cineasta, mas eu não fazia ideia que ele também era escritor. Então, Luiz, conta pra gente, o que é esse lugar chamado Casa da Árvore? A gente tomou como norte os estados, né, que a gente sempre trabalha e que é uma linha de pesquisa também da AVE. E aí a Ana comentou pra gente, né, enfim, foi distribuindo ali estados, possibilidades, e aí no começo a gente foi cada um pegando um, indicando um pro outro. Aí, outra coisa também bem legal que aconteceu, agora nesse encontro, a gente tem conseguido se encontrar uma vez por semana, é de ver quais são as referências de todo mundo que está escrevendo, que está lendo os contos também. Porque numa dessas a gente descobre, né, tipo, tal pessoa adora tal autor, tal autora, aí você vai fuçar, você vai entender mais sobre o artista, mas também sobre com quem você convive. E aí, bom, dos contos, aí eu fui primeiro para Tristeza, aí escrevi também nesse universo fantástico. Todos os contos têm bastante o elemento fantástico, mas também falando de questões bem humanas, assim. E aí, no conto que eu falo sobre a Tristeza, é a história de um gigante que tinha uma vida, assim, uma rotina super, entre aspas, né, igual, varria as areias do deserto, organizava as estrelas no céu, fazia tudo que um gigante faz. E aí um dia ele tem uma noite mal dormida, ele nunca experienciou tristeza, porque em teoria ele nunca experienciou felicidade também. E ele tem um pesadelo terrível e vai ficando mais triste, mais triste, mais triste, e de repente ele solidifica e vira uma montanha. E aí, enfim, da montanha ele precisa ter uma interferência, digamos assim, de positividade, que vem uma albatroz,
uma ave que adora sobrevoar as montanhas e os mares, e começa a guiar. Ela tem um ovinho, ela choca um ovo no topo da montanha, e no meio de uma tempestade o ovo choca e nasce uma bebezinha, uma filhote, e isso inspira de novo o gigante a voltar a sorrir, enfim. Então, acho que essa minha abordagem foi uma das histórias que eu escrevi, e foi muito legal a experiência, assim. Estava comentando com a Ana da gente se colocar, né, para escrever. A gente acho que trabalha muito a questão artística, está sempre produzindo alguma coisa na cabeça, e aí, na hora de executar e de usar o papel e a caneta, a gente vai entendendo como que dá para criar, e enfim, é muito legal a troca com todos vocês, assim. É legal dizer que o conto do Luiz é em rima, então é muito rico. Assim, ele vai te levando para esse mundo do gigante todo rimado, assim, é precioso, é um poeta mesmo. Muito obrigada, Luiz, pela sua linda participação no podcast. Eu fiquei muito emocionada quando ouvi o conto pela primeira vez. E espero que todas as crianças e adultos que escutem esse conto se emocionem como eu. Porque ele é lindo, bem escrito, sensível, poético. Você tá muito surpreendendo, hein, Luiz? Que história é essa? Virou um Leonardo da Vinci? Sabe desenhar, pintar? Também é inventor? Na próxima semana, você vai ouvir a leitura do conto Um Ninho Chamado Saudade, escrito pela velolina Larissa de Lima. Que está pensando? Que a Larissa só filma, edita e faz essas coisas que a gente já está acostumado? Não, ela está lá conosco na Casa da Árvore, escrevendo lindos contos para as crianças e para toda a família. E agora que eu já dei um pequeno spoiler sobre o que vai ser o programa na semana que vem, eu quero pedir um favorzão para você. Curte e compartilha o nosso podcast. Essa, afinal de contas, é uma atitude totalmente independente da Trupe Avelola. A gente precisa da sua parceria e da sua ação para continuar estimulado em bater esses papos com vocês toda terça-feira. Então, antes de ir embora, curte, compartilhe, comente, manda pro grupo da família, faz um estardalhaço lá, a gente precisa de você. Um abraço e até o próximo episódio. Mua! Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa Teza. Texto e narração, Luiz Fernando Nicolosi. Trilha sonora, Breno Montserrat e Arthur de Lima Jaime. Edição, Larissa de Lima e Luiz Fernando Nicolosi. Roteiro, Larissa de Lima e Trupe Avelola de Teatro. Ei, pessoal! Peraí, não vai embora não. Gostou da história? Já compartilhou? Compartilhou lá no grupo da família, no grupo dos amigos, pra galera toda? Então vai lá, agora, senão você esquece. A gente se vê terça-feira que vem. Um beijão. Ah, e você acabou de ouvir a voz do Breno Montserrat. Não é legal? Beijo, gente. Até a próxima semana.